Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Bruna, esse é o I Am Lunar Sick e é noite do dia 31 de dezembro de 2023. Feliz ano novo, feliz 2024 a todos. E aproveitando essa data, eu resolvi fazer uma retrospectiva de todos os meus livros lidos desse ano, decidindo os melhores e os piores e fazendo um balanço geral, porque eu gosto de dados numéricos e é isso. Eu também me inspirei um pouquinho num aplicativo que eu tenho chamado Storygraph, mas ele não é perfeito, porque ele é um aplicativo gringo e nem sempre eu acho os livros que eu tô lendo ou as edições que eu tô lendo no aplicativo. Então, eu me inspirei nele porque ele faz esses gráficos, ele te mostra quantos por cento de livros você leu eram tal coisa, divide em línguas, em gêneros, em tudo mais, mas ele é bem imperfeito pra quem não é gringo, né, pra quem é do Brasil. Por isso, o Scooby, prefiro o Scooby, mas enfim. Eu fiz o meu próprio balanço aqui, eu fiz as minhas próprias contas, quer dizer, não calculei porcentagem porque eu fiquei com preguiça, mas eu queria realmente comparar as quantidades de livros lidas com diferentes características e é isso aí. Sem mais delongas, eu vou começar a listar aqui as minhas conclusões. Eu li 39 livros esse ano, o que é um número bem acima do que eu esperava, considerando quão ocupada eu tava durante o ano todo, mas tem muita trapaça aí, porque um terço desses livros, exatamente 3 livros, eu li nos últimos 2 meses, já estando de férias, e também porque uma boa parte desses 39 são livros curtos, ou com menos de 100 páginas, ou com menos de 200, ou livros fáceis, livros de criança. Eu li 8 dos 13 livros de desventuras em série esse ano e, tipo, eles são de criança, então eles são bem fáceis de ler, bem rapidinho. São livros pequenos, assim, e eles têm uma margem bem grande na página, e eles são de criança, e tem menos de... alguns têm menos de 200 páginas, alguns têm 200 e um pouquinho. Então, eles são bem fáceis de ler, bem fáceis de ler. Então, são 39, mas tenham em mente que poucos desses 39 livros são livros de verdade, se podemos dizer assim. Digo, livros considerados comuns, com 300 ou mais páginas e... enfim. Ainda assim, 39. Tô orgulhosa de ter conseguido chegar a esse número, porque eu não pensei que ia bater em 30, então tá tudo certo. E eles estão distribuídos assim: 2 em janeiro, 2 em fevereiro, 2 em março, 2 em abril, 1 em maio, em 3 em junho, porque o 1º de junho eu passei o mês de maio inteiro lendo. E aí em julho eu comecei Desventuras, então o número vai aumentar um pouquinho. 4 em julho, 2 em agosto, 4 em setembro, 2 em outubro, e aí as férias chegam e vem 7 em novembro e 6 em dezembro. Isso é até que bastante. Eu sei que eu consigo ler mais livros em um mês, porque no passado eu já tive meses em que eu li 8, mas 8 é o meu recorde, isso é bem perto do meu recorde. Eu leio devagar, então, mesmo quando eu tô com tempo, é difícil ler. Assim, nunca cheguei a 10 livros em um mês, porque eu leio devagar. Enfim, e tá tudo bem, a gente tem que ler no nosso próprio ritmo e aproveitando. Então, eu também resolvi anotar os formatos dos livros, isso é outra coisa que o Storygraph faz, mas que no meu tá todo errado, porque nem sempre eu acho o formato que eu tô lendo. Eu li 35 desses 39 livros no físico mesmo, 3 deles sendo emprestados, um do meu avô, um do meu namorado e um da minha irmã, o resto tudo meu, porque eu tenho muito livro pra ler. Eles estão me encarando ali em cima, não lidos. Nossa, eu tenho muito livro pra ler, mas enfim, por isso a maioria dos que eu li são no físico. 3 no Kindle. Esse ano foi o ano que eu acho que menos usei o meu Kindle até agora. Então eu acabei cancelando minha assinatura no Kindle Unlimited, mas o Kindle não deixa de ser muito útil, né? Eu tenho um livro comprado no Kindle, inclusive, que eu comprei numa promoção, sei lá, ele tava por R$1 ou por R$0, que é o Fantasma da Ópera, e eu tô louca pra chegar e ler ele, mas não foi esse ano. Esse ano eu li 3 livros no Kindle, e pela primeira vez na vida, um livro em audiobook,
que foi Vidas Secas, mas eu confesso que eu não gostei. Não de Vidas Secas, de ouvir no audiobook, né? Na verdade, eu acho que eu não prestei a devida atenção a um livro tão importante e tão legal quanto Vidas Secas, porque eu tava ouvindo ele em audiobook. E eu tenho uma concentração muito instável. E aí eu me perdi às vezes e eu não voltava pra recuperar, eu só fingia que nada aconteceu. Então, eu não sei nem se eu posso dizer que eu li ele, porque foi bem difícil absorver a história nesse formato. Eu peguei uma prévia de 3 meses de graça, eu acho, no Audible, né? Mas não é pra mim. Não é pra mim. Eu queria que fosse, mas não é pra mim. Enfim. Também anotei os idiomas. Não sou poliglota, sonho em algum dia ler livros em alemão, que é uma língua que eu estudo. E eu tenho alguns livros em espanhol, que eu já constatei lendo as primeiras páginas que eu consigo entender, embora eu não saiba espanhol tecnicamente, mas esse livro eu só li livros no bom e velho português e em inglês mesmo. 10 deles foram em inglês, o resto, 29, em português. E as minhas metas literárias para esse ano tinham sido 2. E eu não esperava cumprir essas metas porque eu estabeleci essas metas antes de eu saber que o meu ano ia ser muito ocupado. Mas eu percebi hoje que de um jeito muito engraçado e irônico eu consegui cumprir as 2. A primeira meta foi a minha meta normal, né? Que foi ler 32 livros no ano. Eu geralmente mantenho a minha meta mais ou menos assim, na faixa dos 30. Quando eu acho que vou ter tempo, eu aumento 2 livros a meta. Então eu não sei se eu já cheguei a... Acho que o máximo que a minha meta... Ela começou com 30, passou alguns anos seguidos sendo 30, e aí eu subi ela pra 32, acho que no ano passado eu subi ela pra 34. Ou ia ser esse ano que eu ia subir pra 34. De qualquer jeito eu li 39, então deu tudo certo. Ah, eu esqueci de comentar, mas eu perdi a conta de quantos livros eu li no meu caderno de resenha 2 vezes. Uma vez eu anotei que eu tinha lido um a mais, e outra vez eu anotei que eu tinha lido um a menos. Porque eu numero, né? Eu vou fazer a resenha e eu coloco, tipo, livro 2 do ano, nome, autor, data que eu terminei, resenha. E acontece que pelo menos metade das numerações estão erradas porque eu perdi a conta 2 vezes. Tanto que o último livro que eu li esse ano, que foi A Esperança, da Suzanne Collins, tá lá marcado, lindão, 40. Só que eu não li 40 livros esse ano, foram só 39 e tá tudo bem. Enfim. A minha outra meta tinha sido uma meta um pouco mais difícil, pelo menos se eu parar pra pensar nas minhas leituras dos últimos anos, mas tinha sido a meta de ler mais séries de livros, mais sagas, né, e não ficar só nos livros únicos. Então eu tinha estabelecido a meta como ler 4 séries de livros durante o ano. No máximo uma delas podia ser uma duologia, se eu não me engano, só que eu não li nenhuma duologia, então tipo, tá tudo bem. E eu não lembro se eu estabeleci que uma ou que 2 tinha que ter 4 livros ou mais, mas de qualquer jeito eu consegui cumprir ela de um jeito muito engraçado, porque na verdade eu só tinha lido 2 séries esse ano. A primeira sendo A Passa Espelhos, da Christelle Dabo, eu não sei como é que se faz isso, eu não falo francês. Mas muito boa, e ela tem 4 livros. E a outra sendo Desventuras em Série, que tem 13, mas eu li até agora 8. Só que o que eu li esse mês de dezembro inteiro foram 2 trilogias, Jogos Vorazes e Caraval. E aí eu cumpri a meta. Isso não foi nem de propósito, foi só porque essas 2 séries estavam na minha estante fazia um tempo. Eu peguei e li. E acabei conseguindo cumprir a meta. O que eu achei fantástico. Realmente Deus escreve certo por linhas tortas. Deu certo no final, então eu não vou questionar nada. E vamos partir para a parte mais interessante, na minha opinião, que são os melhores e os piores livros lidos durante o ano. Eu acho que em pouquíssimos anos eu tive tanta facilidade de escolher quais foram os melhores e quais foram os piores livros que eu li como esse ano. E eu acho que isso foi fácil esse ano justamente porque eu li poucos livros de verdade, eu li vários livros bem curtinhos que eu contei porque eu li, mas eu li vários livros que tinham, como eu disse, menos de 100 páginas. Então, assim, acabou sendo bem fácil. Ano passado, que foi um livro que eu li
um livro que eu li. Ano passado, que foi um ano que eu li 63 livros, até agora eu não sei dizer quais são os melhores e quais são os piores. Até agora eu não consegui decidir. Eu acho que talvez o melhor de todos só tenha sido É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, que acabou virando um dos meus livros favoritos. Mas, fora esse, eu não parei pra pensar nisso, eu não consegui decidir, eu não consegui classificar. Feliz Ano Novo. Não é meia-noite ainda, mas Feliz Ano Novo. Não consegui classificar. Só no ano retrasado, 2021, nossa, 2021 já era retrasado, que eu consegui decidir quais foram os 4 melhores livros que eu li no ano, mas eu também não consegui decidir quais foram os piores, porque eu acho que eu tendo a ler coisas que eu gosto, eu acho que eu tenho senso crítico, mas eu também não gosto de detonar as coisas, eu gosto de ver um lado positivo em quase tudo que eu leio, então pra mim geralmente é difícil escolher os piores, mas esse ano não foi, esse ano foi muito fácil escolher tanto os melhores quanto os piores. Eu escolhi primeiro os melhores, eu anotei primeiro os melhores aqui, mas eu vou começar pelos piores porque é mais divertido, né? A gente cria mais expectativa, então vamos lá. Eu vou começar do mais pior e daí ir pro menos pior, só pra não confundir a cabeça de ninguém. Mas quando forem os melhores livros eu vou fazer o contrário, começar do fundo da lista e aí ir subindo até o primeiro lugar. Eu não tive nenhuma dúvida pra escolher os meus piores livros desse ano, e todos eles têm razões muito específicas. O pior de todos foi, pasmem, Diário de uma Garota Nada Popular 15. Não, eu não faço mais parte do público-alvo de uma série como Diário de uma Garota Nada Popular. Por que então eu li esse livro? Porque Diário de uma Garota Nada Popular foi a primeira série de livros que eu dei atenção na vida, aos meus 11 anos. 8 anos atrás. E por isso eu sinto que eu tenho uma obrigação moral de continuar lendo todos os livros que saem até a série acabar um dia. Eu tô perdendo a fé de que a série vai acabar um dia, até porque aquela outra, Diário de uma Banana, já tá no livro 18, se eu não me engano. O que me deixa bem surpresa. Mas esse livro foi terrível, terrível. E não é só porque eu não faço mais parte do público-alvo, mas porque eu teci uma crítica bem apaixonada a esse livro no Scooby, na verdade. Eu teci uma crítica bem completa e bem apaixonada. Mas eu acho que, no geral, a série podia ter acabado nos livros 10, 11 ou 12. Os últimos livros que foram bons, que a autora escreveu, foram o 8, 9 e o 11, que tiveram ideias criativas. E do 12 pra frente, o 12 me dá muita raiva, do 12 pra frente, a autora parece que tá só ignorando todo o desenvolvimento que a protagonista já teve no passado, assim. Tá ignorando todas as conquistas dela, tá ignorando tudo que melhorou no relacionamento dela com outras pessoas. E isso me dá muita raiva. A gente lê um livro, a gente lê uma série acompanhando a vida de um personagem pra gente ver desenvolvimento do personagem, né? Pra gente ver ele melhorando, pra gente ver ele aprendendo. E tipo, a Nick de Diário de uma Garota Nada Popular parece que ela não aprende. E eu acho isso uma decisão muito questionável, porque a autora tinha que estar pensando no fato de que o público do livro vai estar crescendo, sabe? E a gente quer pelo menos ver as coisas terem um fechamento. E se eu começar a falar aqui sobre Diário de uma Garota Nada Popular 15, eu vou ficar 1 hora só nisso. Então vamos deixar pra lá, mas esse foi o pior livro que eu li. O segundo pior... O segundo e o terceiro pior foram livros que eu fui obrigada a ler. Mas não é por isso que eles estão nessa lista. O segundo é um livro chamado 40 Dias. A autora se chama Maria Valéria alguma coisa, Maria Valéria Rezende, eu acho que é isso. E o que acontece? Eu sou muito fã de literatura brasileira contemporânea. Eu tenho muita vontade de ler mais literatura brasileira contemporânea. E eu acho que tem muitas joias na literatura brasileira contemporânea que precisam ser mais faladas.
Um dos 4 melhores livros que eu li em 2021 foi um livro da literatura brasileira contemporânea que eu nunca vejo ninguém falando sobre e me dá ódio porque ele é perfeito, chama Fim de Festa, inclusive, Fim de Festa. Ele é muito bom, ele é muito bom. Eu lembro de achar ele muito inteligente e muito prazeroso de ler, enfim. 40 Dias foi um livro que eu fui obrigada a ler em uma matéria na minha antiga faculdade sobre literatura brasileira contemporânea. E por eu ter um grande interesse nisso, eu tava muito animada pra essa matéria, mas esse livro... Eu não entendo por que esse livro ele é tão aclamado quanto ele é, e por que a professora que dava essa matéria, que parece ser uma pessoa muito, muito competente na área, uma professora muito competente, por que ela gosta desse livro? E não é uma opinião só minha, porque eu tinha um amigo que tava fazendo essa matéria comigo naquela época, e ele também leu esse livro e achou ele muito ruim. Achou ele muito ruim. Ele tem vários defeitos, assim. Ele não tem razão de existência. Pra mim, essa é a principal razão. Um livro, pra mim, tem que ter uma razão pra existir, né? Ele tem que ter uma razão pra existir, uma razão pra te fazer ler. Esse livro não tem nenhuma razão pra existir. Basicamente, ele é a história de uma mulher que morava em algum lugar do Nordeste. Eu não lembro em que cidade agora. Recife? Ou será que eu tô pensando em Recife porque eu tenho família lá? Não sei. E aí ela se muda pra Porto Alegre, que é onde a filha dela mora com o marido. E ela não gosta, né, dessa mudança abrupta na velhice dela. E o que acontece é que um dia ela recebe um telefonema de uma amiga falando que ela tinha um filho e esse filho sumiu em Porto Alegre. E ela vai pra rua perguntar pras pessoas sobre esse filho e ela passa 40 dias perguntando pras pessoas na rua sobre esse filho. Tudo que acontece nesse livro não tem razão, tudo que acontece nesse livro é do nada. Ok, ela surtar e ir procurar uma pessoa que ela, né, não sabe nada sobre na rua, até que pode ser explicado pelo trauma dela estar num lugar que ela não conhece, do nada, quando ela já é mais velha. Só que, assim... Olha, ela passa dois desses dias, os 2 primeiros dias, ela narra em 200 páginas. Os outros 38, ela não detalha nada. Ela fica tipo, tá, e aí passaram os outros 38 dias mais ou menos do mesmo jeito. Por que o nome do livro é 40 dias se a gente só lê 2 dias? E aí não tem razão nenhuma específica pra ela voltar pra casa. Ela passa 40 dias na rua e sem nenhuma razão, no dia 40, ela volta pra casa. Sem nenhuma razão. Nada acontece. Ela não acha o cara. Nada acontece. Nada acontece. Ela um dia só resolve voltar pra casa. E tem muita coisa ridícula nesse livro. Tem muita coisa ridícula nesse livro. Por exemplo, a protagonista, depois que ela volta pra casa, começa a escrever esse livro, né, num caderno da Barbie. E ela começa meu Deus do céu. Todos os capítulos ela começa falando com a Barbie que tá na capa do caderno. E é, tipo, muito ridículo. Ela fala umas coisinhas muito ridículas. E muito, sabe, superficiais. E, tipo assim, eu realmente não entendo o que dá qualidade pra esse livro. E eu queria entender. E eu queria muito gostar dele. Até porque eu lembro de ter lido um outro livro dessa mesma autora, eu acho que é Maria Valéria Rezende o nome dela, mas eu não tenho certeza. Um outro livro dessa mesma autora, que eu acho que se chamava Vasto Mundo. Quando eu tava na 8ª ou na 9ª série, e eu lembro de ter amado. Era um livro de contos sobre, eu acho que o espaço rural brasileiro, eu não tenho certeza, mas era um livro de contos. E eu lembro de ter achado ele muito legal. Foi um dos poucos paradidáticos que eu realmente gostei de ler na escola. E aí, esse livro, meu Deus do céu, esse livro ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Se alguém pudesse me explicar... Assim, vou dizer que ele tem um mérito. E esse um mérito é botar nos holofotes a população mais esquecida e mais marginalizada de Porto Alegre. Em especial, ela dá ênfase para 2 coisas. Primeiro de tudo, claro, os moradores de rua, porque ela passa esses dias todos na rua. As pessoas em situação de rua é para quem ela dá mais luz, né? Mas ela também fala uma outra coisa. Essa moça, ela vem do Nordeste. E ela tinha na cabeça que todo mundo no Sul era tipo louro, branco, sabe? Tipo europeu.
E ela vai a Porto Alegre e ela percebe que não é assim, que na verdade Porto Alegre e o Rio Grande do Sul no geral tem uma população negra expressiva também, que tem sua própria cultura e tipo, sabe, existe ali. E isso é um mérito que o livro tem, mas fora isso, o livro parece que não tem história, sabe, sem plot só vibe. Às vezes funciona o sem plot só vibe, às vezes não. Nesse livro não funciona, ele é ruim e é isso, ponto. Queria ter gostado dele, mas não rolou. O terceiro lugar e o quarto lugar, eles têm uma razão bem específica pra estar aqui. Mas eu não quero dizer que eles são ruins. O terceiro pior livro que eu li nesse ano foi um chamado A Ilusão do Fausto. E esse livro foi um livro que eu fui obrigada a ler para o vestibular. E o que esse livro fala? Esse livro, ele não é um livro de ficção, ele é uma não ficção. Na verdade, acho que ele é a única não ficção que eu li o ano todo. E ele é um estudo histórico, sociológico, que foi publicado há muito tempo como mestrado da autora, que se chama Edneia Mascarenhas Dias, eu acho. Como mestrado dessa senhora. Acho que nos anos 80. Suponho, não tenho certeza. E ele é muito importante e ele é uma leitura obrigatória. Por quê? Porque ele mudou um pouco o jeito como a história do Amazonas... A história do Amazonas não, a história de Manaus é vista. Porque as pessoas costumam pensar que na época da borracha, Manaus era uma cidade incrível, Manaus era uma cidade perfeita. E tudo era organizado e hoje em dia é bagunça, virou bagunça. Só que essa autora, essa estudiosa, ela vai lá e ela pesquisa muito e ela fala, olha só, não era assim. Desde sempre existiu desorganização e, sobretudo, desde sempre existiu segregação. E, tipo, a gente tinha um centro bonito e organizado e uma periferia com a população mais pobre que era mais ignorado pelo poder público, como segue sendo hoje em dia, né? Como segue sendo hoje em dia. A gente tem as áreas mais nobres, que são bonitas, que são os cartões postais, e a gente tem as áreas que são deixadas pra lá pelo poder público. E por isso esse livro é muito importante, porque ele, tipo, muda o jeito como a academia no geral, né, como os estudiosos no geral enxergam a história de Manaus. Ela vai lá e diz, olha, não é assim que funciona, não é, antigamente a gente tinha uma Manaus perfeita e organizada e agora a gente tem a Manaus suja, não é assim, nunca foi assim. E por isso ele é muito importante, mas, e isso, se eu pudesse dizer pra autora, eu diria como crítica construtiva pra que isso melhorasse no futuro, pra agregar mais atenção da própria população do Amazonas, da própria população de Manaus, sobre esse assunto, porque eu acho que é importante, esse estudo, e é importante esse livro, mas ele é mal escrito e mal editado. Eu sei que ele não foi, a princípio não era a intenção dele ser um livro, a intenção dele era ser um mestrado. E a pessoa não é da área de letras, não é escritora profissional, ela é da área de história, sociologia, não lembro. Mas o que acontece é que esse livro tem muitos problemas no jeito como ele é escrito, especialmente em quais informações a autora decide que tipo de informação ela decide que é importante passar. Eu acho que tem muita coisa que ela podia detalhar e que ela não detalha. E ela podia criar relações entre as informações que ela dá. Ela podia criar muitas relações entre as informações que ela dá e o presente da cidade de Manaus, e que ela não faz isso. Enquanto ela decide detalhar muitas coisas desnecessárias. Muitas coisas completamente desnecessárias. Alguns exemplos que eu lembro do topo da minha cabeça aqui. Tem alguns momentos onde ela vai falar de impostos que recaíram sobre alimentos quando o mercado municipal da cidade foi privatizado, alguma coisa assim. Tá vendo? Eu me lembro, porque é um assunto importante. Mas enfim, continuando. Ela fala, tipo, esse imposto recaiu sobre produtos muito básicos e muito necessários pra alimentação. E em vez dela, tipo, falar só isso ou dar uns 2 exemplos, ela fala todos os produtos. Ela vai falando todos os produtos. E outra coisa que eu lembro, meu Deus do céu, que eu lembro que aconteceu e que eu ficava, por quê? É que ela fala, tipo,
Criaram um time, a secretaria de não sei o que criou um time de médicos pra fazer uma vigilância sanitária na cidade. Os médicos eram fulano, cicrano, ela fala todos os médicos. Por que ela fala isso? Por que ela faz isso? Não tem razão. Porque ela não pega e puxa e fala... E essas pessoas, diferente daquelas pessoas que sofriam com o código de posturas, eram pessoas da elite, eram pessoas mais ricas. Como você pode ver, o sobrenome desse fulano de tal é o mesmo sobrenome dessa família que ainda detém riquezas hoje em dia no estado. Não! Ela só fala o nome dos 10 caras, dos 10 médicos. Por quê? Por quê? Não tem razão. Então, tipo, esse livro... Isso acaba tornando o livro muito maçante, realmente. E eu falo isso com tristeza, porque eu me importo muito com a cidade, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade de Manaus, é minha terra. E eu queria muito que a gente aprendesse mais na escola sobre a história do estado, sobre a história da cidade. Mas essa informação, ela tem que estar acessível, ela tem que estar palatável, se você quer ensinar ela, sabe? Isso é uma coisa muito importante. E nesse livro nada é palatável. Infelizmente. Muito infelizmente mesmo. Eu digo isso do jeito mais genuíno possível, porque... Mas enfim, esse é o comentário que eu ia dar sobre esse livro. Ele precisa de uma edição. Ele precisa de uma editora. De preferência, se ele pudesse, tipo, ser reescrito com uma editora, com uma pessoa pra fazer uma edição. Enfim. E o quarto lugar é a trilogia Caraval. Não vou me prolongar muito nela, porque eu já falei bastante dela sobre no vídeo de lidos de dezembro. Mas, mais do que ser puramente ruim, Caraval foi pra mim uma decepção. Eu ouvi a autora falando sobre num podcast que eu gosto muito. E me deu vontade de ouvir, me deu vontade de ler, quer dizer. Tinha os livros fazia tempo. Tava muito animada. Tô animada pra ler a série que vem depois. Continuo animada só porque eu descobri que ela é sobre um personagem que eu gosto de Caraval. Mas Caraval foi, assim, decepcionante. E é isso, não vou me alongar sobre isso. Mas vamos lá pros melhores livros agora, que são, eu acho, a parte mais interessante e a parte que me deixa mais feliz. É pensar nas melhores coisas que esse ano me deu, literariamente falando. E como eu ainda vou ter alguns meses de férias no começo de 2024, até começar a minha faculdade, eu espero poder ter tempo pra ler bem mais coisas boas. Eu tenho muita coisa interessante me esperando na minha estante. Mas vamos lá. Vou fazer o contrário aqui. Vou começar pelos piores dos melhores até chegar no campeão. Por isso vou começar pelas menções honrosas. Primeiro de tudo eu quero dar uma menção honrosa para os livros Mêmphis e A Mulher do Século. Esses dois livros eu li... são dois livros que a tag curadoria, a assinatura tag curadoria me enviou. Eu só li 3 livros da tag, infelizmente, esse ano. Eu já recebi vários outros. E eu tô muito ansiosa pra ler todos os outros, porque os 3 livros que eu li da tag esse ano foram fenomenais. E daí Mêmphis e A Mulher do Século não me marcaram tanto a ponto de entrarem na minha lista oficial de melhores do ano, mas são muito bons, são livros muito bons. E merecem pelo menos uma menção honrosa. Uma menção honrosa também é a tag curadoria por si só, porque... Nossa, se tem uma coisa que me fez feliz esse ano foi ter assinado a tag. Realmente, vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena. O preço... Assim, o preço da caixinha é mais ou menos o preço de um livro de capa dura, até um livro normal, numa livraria no momento presente. Até agora eu achei as escolhas todas impecáveis. Os títulos que eles mandam impecáveis. Então eu acho que a tag é uma coisa que vale muito a pena. E eu tava muito entre assinar a Inéditos e a curadoria antes de eu adquirir a assinatura. Mas eu acabei optando pela curadoria e achei que eu acertei muito. Outra coisa que eu nunca vou parar de recomendar é a tag curadoria. Ela é incrível. Então Mêmphis e A Mulher do Século são os livros de
julho e junho, respectivamente. Só que eu li primeiro de julho, porque eles chegaram quase juntos. Da tag. E, nossa, eles são muito bons. Eles são muito, muito bons. Os 2 livros são muito, muito bons. E eu fiquei muito feliz de ter lido eles 2. Mas tem um destaque maior da tag que eu já vou falar sobre. Mais uma menção honrosa vai pra desventuras em série, no geral. Porque por mais bestinhas que os livros são pra criança, mantenha em mente que os livros são pra criança. Eu, no auge dos meus 19 anos e meio, tô aqui lendo Desventuras em Série. O que eu tô fazendo? Não sei. Eu sempre tinha tido vontade, não sabia qual era a idade pra qual os livros eram indicados. Spoiler, a idade é de 9 a 11 anos, a idade da minha irmã caçula. Eu não tenho mais idade de estar lendo Desventuras em Série, mas eu estaria mentindo se eu não dissesse que eu tô adquirindo cada vez mais carinho. Eu tô achando os livros cada vez melhores também. Os primeiros livros são um pouco mais água com açúcar, assim. O único livro dos primeiros que eu acho melhorzinho é o segundo. Mas do quinto pra frente as coisas vão ficando mais tensas. E eu li recentemente, no último mês, o 7 e o 8, e eu achei os 2 fenomenais. Eu gosto muito de Desventuras também porque os livros são muito espertinhos. Eles conseguem me pegar de surpresa, mesmo tendo uma idade muito maior do que a idade recomendada. Eu leio livro de criança. Não é a primeira vez, não vai ser a última. E tipo assim, uma coisa que eu acho muito legal é que os livros de desventuras, eles não seguem aquele clichê de tudo dar certo pro heróizinho e pros protagonistas no final. Tudo dá certo pro protagonista porque ele é o protagonista. Não é assim que funciona em Desventuras em Série. Na verdade, toda a proposta de Desventuras em Série é que os protagonistas, que são os Quagmire... Não, Quagmire são os amigos deles, são os irmãos Baudelaire, eles só se ferram. As coisas só dão errado pra eles na vida. E todo livro acaba de um jeito triste e trágico. E eu acho essa distorção interessante, eu acho essa distorção engraçadinha, e por isso eu acho que os Desventuras merece, eu acho que merece o status que tem, a fama que tem, e eu tenho ganhado cada vez mais carinho pelos livros de desventuras, então... Minha última menção honrosa vai pra A Canção de Aquiles, mas ela tá por último porque é realmente acho que a menor das menções honrosas aqui. Todo mundo sempre dizia que você chora muito lendo o livro. É verdade, você chora muito lendo o livro. E eu acho que ele é muito bom justamente porque ele humaniza muito bem aquilo que a gente tem na cabeça que são só mitos, sabe? Aquilo que a gente tem na cabeça que são histórias lá da Grécia Antiga e que não parecem acontecer com pessoas reais. Esse livro, A Canção de Aquiles, e também Circe, que eu também li esse ano, eles pegam e humanizam muito bem. Eu acho que Circe só tá atrás de Canção de Aquiles porque a Circe, ela é um ser imortal, ela é uma deusa, então, tipo, a humanização, embora seja um assunto muito importante em Circe, não tem tanto efeito quanto a Canção de Aquiles. Tipo, a mortalidade crua de Canção de Aquiles é o que faz a gente se emocionar tanto e chorar tanto. E eu não lembro de ter chorado em Circe, então, tipo... Tá por último aqui porque algumas coisas eu achei bem questionáveis. Tá, que a autora não tem muita liberdade porque isso são histórias milenares, mas tem uma outra coisa que os protagonistas fazem que me dá raiva, eu não entendo por que acontecem, tipo, eu acho que não são derivadas diretamente da história, dos mitos, né, então eu não consigo gostar 100% de ninguém. Mas ainda assim, chorei horrores. Chorei horrores, chorei horrores. Isso é verdade. Todo mundo que diz que Canção de Aquiles faz você chorar horrores tá falando porque provavelmente chorou horrores. Eu chorei horrores, então... E agora a gente entra na lista de melhores livros, de fato. Em quarto lugar, a gente tem um livro chamado Leave the World Behind. Eu não lembro o nome do autor agora. E esse livro também foi... Eu nunca tinha ouvido falar dele na vida. Eu só fui ler ele porque a minha youtuber favorita, que se chama Emi, M-M-I-E,
Ela leu o livro e adorou o livro, e eu encontrei ele numa biblioteca. Ele nunca foi traduzido, mas eu encontrei ele em inglês numa biblioteca aqui no Brasil mesmo. E eu fiquei, eu acho que é uma mensagem, eu acho que é um sinal pra eu ler. Eu li, e o livro é realmente muito bom. Eu acho que ele não é o que eu esperava, e ele provavelmente, dificilmente é o que a pessoa que vai ler espera quando ela começa ele. Ele é um dos muitos livros que quando eu começo, assim como Piranesi é um outro livro muito bom, mas eu li ele ano passado, que eu começo achando que ele é um mistério. Mas ele não é um mistério, ele serve um outro propósito. E Leave the World Behind, eu acho que ele é mais um estudo da humanidade, assim, do que qualquer coisa. Ele é pra você, tipo, analisar o que é ser um ser humano e quantas coisas esquisitinhas nós, seres humanos, fazemos. E nisso ele é muito interessante. Muito interessante. Ele também é provavelmente um dos livros com a capa mais bonita que eu tenho, mas isso não é a razão pela qual ele tá aqui não, tá? Porque eu achei ele interessante mesmo. Embora ele não tenha tido um impacto tão grande em mim quanto teve nessa minha youtuber favorita, ainda assim ele é muito bom e ele é muito original. Então, ele merece o espaço nessa lista. Em terceiro lugar, nós temos toda a série A Passa Espelhos, da Christelle Dabour. Eu não sei falar francês. Nossa, eu recebi a indicação... Na verdade, eu acho que a primeira pessoa que me indicou esse livro, o primeiro livro da série, foi a minha melhor amiga Giovanna. E... nossa, eu tinha expectativa por esse livro, porque muita coisa me interessava desde a sinopse do primeiro livro, mas eu não tava preparada pra quanto esse livro tomou minha vida. Não esse livro, né? Esses 4 livros. Quanto eles tomaram minha vida. Eu não tava preparada pra quanto esses livros tomaram a minha vida. Céus. Eu comprei os 4 livros ano passado e eu li esse ano, um em cada mês do ano. O primeiro, A Winter's Promise, ou Os Noivos do Inverno, em março. O segundo, que é The Missing of Claire de Lune, eu acho que em português é Os Desaparecidos de Claire de Lune, em abril. O terceiro, Memory of Babel, ou A Memória de Babel, não sei os nomes em francês, tô falando em inglês porque eu li em inglês. Nossa, A Memória de Babel, incrível. E Os Desaparecidos de Claire de Lune também, uau, incrível. Tá, esse eu li em maio, eu terminei no comecinho de junho. E aí, Tempestade de Ecos, The Storm of Echoes, o quarto livro, eu li em junho. E uau. Uau, 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 uau. A construção de universo desses livros, por si só, já daria um espaço pra eles nessa lista. Porque ela é incrível. E desde o começo eu ficava tão fascinada, tipo... tentando tanto entender o que estava acontecendo. O tempo inteiro. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Em todos os livros, embora eles não sejam mistérios, em todos os livros eu ficava muito desesperada pra entender o que estava acontecendo e o que é aquele mundo no qual os protagonistas vivem. E tentar entender tentar entender os aspectos mágicos, tentar entender por que o mundo é como ele é. Não vou falar nada sobre ele, sobre a história dele, porque eu acho que é bom ir nele sem saber muito mesmo. O romance é fenomenal. Minha nossa, eu amo muito. Os 2 protagonistas, a mocinha e o par romântico dela, eu não achei que eu fosse gostar tanto deles quanto eu gosto. Eu não pensei, porque os 2, eles são aquele tipo de personagem mais frio e calado, sabe, mais contido, e eu geralmente não gosto de personagens frios. Mas como eu amei esses 2 personagens, amei o romance entre eles, e eu amei o arco de desenvolvimento que cada um desses 2 personagens passou. E uau, o final da série é um negócio meio... dá sentimentos muito contraditórios no coração. Até agora, se você me perguntar, eu não sei completamente como eu me sinto em relação ao final. Mas eu acho que ele foi adequado pra série. Tem muita coisa triste, muita coisa aberta, acho que não é um spoiler se eu falar isso, muita coisa aberta, mas eu acho que ele dá um toque de realismo pro final. Acho que ele dá um toque de realismo, o final eu acho que dá um toque de realismo pra série, porque as coisas na vida também não tem todas um fechamento perfeito. E... nossa, eu realmente não sei muito o que dizer, além de que toda vez que eu abria um desses 4 livros eu lembrava
Feliz Ano Novo. Eu lembrava porque eu gosto tanto de ler. Realmente, eu sentia isso. Eu lembro de ter pensado isso inúmeras vezes. Pensado que... Feliz Ano Novo. Que esses livros, eles contêm... Eu não sei que pó de pirlim-pim-pim eles têm, mas eles têm tudo que me faz gostar de ler. Realmente. Tudo que me faz gostar de ler. E me dá vontade de reler eles, mesmo que eu já saiba tudo, porque... Nossa, eles são tão bons. Eles são tão bons. E eles não são bons de... Eu preciso ler tudo agora. Tanto que eu passei 4 meses lendo a série. Mas eu lembro de ter pensado que eles são um bom sereno de tipo, uau, ler um capítulo desse livro hoje já dá um prazer imenso pro meu dia, sabe? Tipo, esse livro é tão bom, é tão bem escrito, o universo é tão bem desenvolvido, que ler um capítulo já me lembra porque eu gosto de ler. E assim... Chef's Kiss. Eu amo esses livros, enfim. Talvez eles entrem pros meus favoritos da vida, pras minhas séries favoritas, muito provavelmente. E o primeiro lugar... Não é o primeiro lugar ainda. O segundo lugar! O segundo lugar é o terceiro livro da tag que eu mencionei anteriormente. É um livro chamado Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. Fui conferir ali em cima porque eu não tava lembrando. Da Socorro Acioli. E foi o terceiro livro da tag que eu li. E foi o primeiro livro brasileiro que eu li. E uau! Eu não sei como falar muito bem sobre ele. Não sei como falar sem entregar ele. Sem entregar o que acontece, mas... ele é um livro que quando eu li, eu pensei, caramba, eu acho que nada falta nesse livro. Eu acho que ele parece realmente perfeito. E ele é um livro que é muito diferente em muitos aspectos. Ele é um realismo mágico. Eu adoro realismo mágico. Eu adoro. Ele discute muito identidade. E também identidade brasileira. Ele tem muito baseado em fatos, baseado na história, baseado em locais reais, baseado em cultura real. Ele fala muito sobre identidade e memória, como eu falei. Ele é muito bom. Esse livro é muito bom. Ele tem até uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele tem esse livro, Oração para Desaparecer. Tem um personagem emprestado de outro livro, de outro autor. Não é de outro livro dessa mesma autora. Tem um personagem no livro que é emprestado de outro livro, de outro autor. Que eu agora tô com vontade de ler só porque eu amei esse livro. E... Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. É isso, eu não sei o que falar sobre esse livro. Ele fala tudo o que tem que falar. Ele é muito emocionante. Ele coloca muitos elementos interessantes e... Ele é ótimo, ele é perfeito. E é isso, eu não sei o que falar. O primeiro lugar também muito provavelmente entra para as minhas séries favoritas da vida. E eu espero que eu não esteja falando isso da boca pra fora, só da emoção de ter acabado de ler essa série, porque é de Jogos Vorazes que eu tô falando. E eu também não quero me alongar muito em falar sobre Jogos Vorazes, porque eu sei que eu posso ficar falando por 1 hora, e porque eu também já falei um pouco sobre Jogos Vorazes no meu vídeo de lidos de dezembro. Feliz Ano Novo! Mas nossa... Jogos Vorazes é uma ficção extremamente realista. É um livro que consegue transformar uma menina de 16, 17 anos em uma heroína sem ficar viajando na maionese. É um livro que é simples, que qualquer pessoa pode entender, que passa mensagens bem claras, que fala sobre o que o poder faz com as pessoas e sobre a crueldade humana que ele consegue libertar. É um poder que fala sobre a sociedade, que fala sobre regimes totalitários. É um livro que não desperdiça nenhuma palavra. Nossa, eu quero dizer que ele é a melhor distopia que eu já li. A minha série favorita é uma distopia, mas eu quero dizer que Jogos Vorazes é a melhor distopia que eu já li. Porque, uau, ele é um clássico por uma razão. Ele é um clássico por uma razão.
E provavelmente foram os 3 melhores livros que eu li esse ano. Eu tô muito feliz de ter fechado esse ano com a esperança. É até simbólico eu dizer que eu fechei esse ano com esperança, né? Mas uau, é só... É o fechamento com chave de ouro, assim. Realmente, pra esse ano. Eu não tenho palavras o suficiente pra falar. Eu não processei ainda. Eu tô com um trauma emocional aqui dentro de mim, que nem o da Katniss, sabe? No final, depois de ter passado por tudo que ela passou, pelos jogos, pela revolução, por tudo. Eu tô machucada lá dentro. Eu ainda não processei tudo que aconteceu. Eu ainda não tô no local certo pra falar sobre tudo que acontece nesse livro. Mas ele é simplesmente perfeito. Ele é uma série de acertos. Eu acho que a única coisa que me irritou um pouquinho nesse livro é o triângulo amoroso, mas, tipo, até isso é completamente compreensível por causa das circunstâncias. Tipo, as circunstâncias nas quais a Katniss se encontra fazem com que seja completamente compreensível ela não conseguir entender por quem ela sente o quê. Ela se pergunta se alguns sentimentos dela são fabricados e é totalmente compreensível. Ela é só uma garota de 16 anos confusa no final das contas. E eu acho que esse livro não comete nenhum erro. Nenhum erro. Tem gente que acha que o final tem um erro. Não vou falar sobre porque é spoiler, mas essas pessoas estão erradas. Essas pessoas estão erradas. E se elas quiserem discutir comigo, eu posso discutir sobre isso. O final é perfeito. E eu chorei litros. Eu chorei horrores. Eu grifei um monte de coisa. Eu tô achando os filmes fantásticos. Eu só não vi os filmes de A Esperança ainda, mas eu vi os 2 primeiros e eles são adaptações fantásticas. Cara, Jogos Vorazes não comete um erro. Não comete um erro e por isso merece plenamente o lugar que recebeu como a melhor série, os melhores livros que eu li em 2023. Então é isso, eu acho que eu já falei por muito tempo, eu nem sei quanto tempo passou, eu fiquei só aqui falando, eu adoro ficar falando sobre os livros que eu li. E eu adoro ter tido tanta clareza pra escolher os melhores e os piores livros que eu li esse ano. Então é isso, agora já são quase 8 da noite do dia 31 de dezembro. E feliz ano novo pra todos nós, feliz ano novo de leitura pra todos nós. Que todos nós consigamos bater as metas de leitura e encontrar novos favoritos em 2024. E é isso. Muito obrigada. E tchau.